apresentando, né? Tá. Então, hoje a gente vai começar a revisão, como é uma reta final e como ano de vestibular já é complicado, né? Com todo esse contexto que a gente está vivendo, acaba sendo um pouquinho mais pesado. Então, eu tentei fazer de um jeito mais leve, trazer o conteúdo de um jeito mais leve mesmo, mais tranquilo. Então, tem algumas coisas que eu tentei trazer de um jeito mais engraçado, ou supostamente engraçado, né? Então, a gente vai começar com literatura, vão ser 3 blocos, assim, por dizer, de revisão. Então, essa semana vai ser o começo de literatura, semana que vem a parte da Tereza, de gramática, e na outra semana finalizar com o Márcio as outras escolas que faltaram. Então, comigo, vocês viram o trovadorismo, o humanismo, o classicismo, barroco, arcadismo e romantismo. Então, hoje a gente vai de trovadorismo ao romantismo, e como eu pontuei na primeira aula, lá no começo do ano, tem as datas, né, embaixo de cada escola, mas não frisem, não fiquem tão obcecados com data. Tentem lembrar do contexto histórico, tentem lembrar do que estava acontecendo, qual que era o período, qual que era a principal situação da sociedade naquela época. Não fiquem tão focados em datas, porque o vestibular nunca vai cobrar em que ano até que ano começou o barroco. Então, isso não vai acontecer. O que ele pode fazer é relacionar o período histórico com aquela escola literária. Então, não se prendam a datas. Em qualquer momento que vocês quiserem, podem interromper, pode perguntar. Então, é o momento da gente tapar as lacunas que ficaram. Então, começando pelo trovadorismo. O trovadorismo, ele está num contexto de Idade Média, então está ali acontecendo o feudalismo, o início de Portugal como nação, então não existia um país Portugal, ele estava começando a caminhar ainda, e um teocentrismo muito forte. Então, Deus ali no centro de tudo, no centro de todas as ações humanas. E aí nós temos as cantigas, né? Então, as cantigas líricas e as cantigas satíricas. As cantigas líricas são as cantigas de amor e as cantigas de amigo, e as satíricas são as de escárnio e as de maldizer. Então, a diferença entre elas, eu fui tentando pontuar as características principais. Então, não vai dar para a gente falar tudo de novo, então eu tentei deixar nas escolas as características principais de cada uma. Então, as cantigas de amor, o eu lírico, ele é masculino, tem uma linguagem mais refinada, tem a questão da vassalagem, que é quando tem aquele amor mais respeitoso, aquele amor mais cordial, e isso já leva para outra questão, que é o platonismo, que esse amor mais respeitoso, cordial, acontece porque o homem, o eu lírico masculino, né, ele está ali numa posição inferior à mulher amada. Então, não vai ser um amor concreto, vai ter esse platonismo, essa vontade de, mas não acontece porque ela está numa posição social maior. Isso vai gerar um sofrimento amoroso muito intenso, que é a coita amorosa. Já a cantiga de amigo, ela faz uma contrapartida com as cantigas de amor, porque o eu lírico, ele é feminino. Então, aí já é importante pontuar que apesar do eu lírico ser feminino, nós estamos falando sempre de autores homens da nobreza. Então, mesmo que seja um eu lírico feminino, não era uma mulher escrevendo, era sempre um homem da alta nobreza. Então, esse eu lírico feminino, ele vai usar uma linguagem mais popular, então é uma coisa mais acessível, e ela está falando do seu amigo, do seu amado, que geralmente é um homem de classe superior, então já não acontece aí a questão da vassalagem, não acontece essa diferença social como acontece na cantiga de amor, e por isso é um amor mais palpável, mais concreto, então não vai ter esse platonismo também. E os temas, principalmente, é a saudade, a distância. Então, esse amigo, esse amor dessa mulher, desse eu lírico feminino, ele está distante, ela sente saudade por essa distância, por não estar perto do seu amor, e aí ela vai desabafar com elementos da natureza, geralmente. Já as cantigas de escárnio,
elas vão para um outro caminho. Então, as cantigas satíricas, elas vão para um outro caminho. Então, a de escárnio e a de maldizer, elas são bem parecidas, só que a maneira como ela é feita que é diferente. Então, na de escárnio, é uma crítica mais indireta e o linguajar chulo, é um linguajar pesado. Então, eu estou fazendo uma crítica a alguém, só que eu não vou dar nomes a quem eu estou falando. Já a de maldizer, ela é direta. Então, eu estou claramente falando sobre aquela pessoa, estou apontando o dedo na cara e eu tenho a intenção de difamar. Então, eu tenho a intenção de prejudicar, de falar mal daquela pessoa. E se na de escárnio era uma cantiga, era um linguajar mais chulo, aqui vai ser muito mais. Então, vai ser num nível muito pior, vai ser uma coisa muito mais baixa a linguagem. E aí, eu pensei em trazer um geralzão do que é a escola literária e colocar algumas questões para a gente discutir. Na maioria das questões, eram algumas que foram colocadas no simulado, que a gente não teve a oportunidade ainda de discutir, e aí eu trouxe elas agora para a gente conversar um pouco sobre, e outras também que não estavam no simulado, mas eu achei interessante. Essa, por exemplo, não estava no simulado, é uma da Mackenzie de 2005. Eu tentei trazer mais do Enem, mas essa é uma que não é do Enem, mas poderia ser pela maneira como ela é feita. Então, ela te dá a afirmativa correta com relação ao trovadorismo. Então, ela te dá 2 textos para comparar, e aí você tem que ver o que seria verdadeiro em relação ao trovadorismo. Então, o texto 1, ele começa: Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, e ai Deus se verra cedo. Ondas do mar levado, se vistes meu amado, e ai Deus se verra cedo. Então, essa é uma canção do trovadorismo. Ela não... Ela está falando com algum elemento da natureza, né? Está falando com as ondas do mar de Vigo, então é uma cantiga de amigo. E aí o texto 2, ele coloca: Me sinto com a cara no chão, mas a verdade precisa ser dita ao menos uma vez. Aos 52 anos, eu ignorava a admirável forma lírica da canção paralelística. O cantar de amor foi fruto de meses de leitura dos cancioneiros. Li tanto e tão seguidamente aquelas deliciosas cantigas que fiquei com a cabeça cheia de velidas e má senhor e nula rém. Sonhava com as ondas do mar de Vigo e com as somarias a San Servando. O único jeito de me livrar da obsessão era fazer uma cantiga. Então, essa é uma... Eu não coloquei aqui, acabei cortando. Mas, se eu não me engano, é do Manuel Bandeira. E aí ele coloca algumas coisas que fazem referência ao trovadorismo. E uma delas, por exemplo, é cancioneiros, que eu não comentei quando a gente estava fazendo um panorama geral, porque não é tão abordado, mas os cancioneiros, ele é a forma de prosa do trovadorismo. Então, apesar das cantigas serem as mais famosas, tinha também no trovadorismo a prosa, que eram os cancioneiros, né, que era o compilado onde colocavam essas prosas, e elas eram feitas eram novelas de cavalaria que falavam muito sobre a lealdade, a honra, as grandes cruzadas. Então, era mais para essa vertente de contar as aventuras desses cavaleiros. Se eu estiver falando muito rápido também, por favor, me avisem. Então, ele pediu para assinalar a afirmativa correta com relação ao trovadorismo. Então, essa também poderia ser uma questão do Enem, além de comparar 2 textos, porque daria para você ler, né, o comando, e em vez de ler os textos, ir direto para a questão para tentar já analisando e ver se realmente você precisaria dos textos para responder. Então, a letra A. Um dos temas mais explorados por esse estilo de época é a exaltação do amor sensual entre nobres e mulheres camponesas. Apesar de ter um erotismo, porque é um amor mais palpável, mais concreto na cantiga de amigo, ele não tem esse amor sensual, não é uma exaltação desse amor sensual. Ela não tem muito disso, é mais a questão dela sentir falta desse amigo mesmo, não é tão exaltado assim, isso não entra muito em vigor na cantiga de amigo. A letra B. Desenvolveu-se especialmente no século XV e refletiu a transição da cultura teocêntrica para a cultura antropocêntrica. Aqui ainda a gente está falando muito de teocentrismo, então ainda não chegamos nessa transição
de teocentrismo para antropocentrismo. A letra C. Devido ao grande prestígio que teve durante toda a Idade Média, foi recuperado pelos poetas da Renascença, época em que alcançou níveis estéticos insuperáveis. Também essa daí não faz sentido. A letra D. Valorizou recursos formais que tiveram não apenas a função de produzir efeito musical, como também a função de facilitar a memorização, já que as composições eram transmitidas oralmente. Então, essa é a letra correta, porque tinha essa questão do efeito musical, eram cantigas, eram usados refrões, principalmente nas cantigas de amigo e nas satíricas, que era uma maneira mais fácil das pessoas lembrarem e de memorizarem essas cantigas. Tem relatos, né, de que existiam obras manuscritas, mas elas não eram tão prevalentes, era mais comum realmente a cantiga, e ela ser de uma forma que ajudasse a memorização das pessoas. E a letra D, só para a gente passar por todas, tanto no plano temático como no plano expressivo, esse estilo de época absorveu a influência dos padrões estéticos greco-romanos. Aqui ainda a gente não fala de padrões estéticos grego-romanos, vai ter um momento que vai falar, mas ainda não é no trovadorismo. E, como eu falei no começo, eu tentei deixar essa aula mais leve, então vão ter esses memezinhos, essas coisinhas, porque eu acho que é um jeito mais fácil de memorizar algum assunto quando você lembra de alguma coisa engraçada, ou supostamente engraçada, relacionada a eles, né? Tem alguma dúvida em relação ao trovadorismo? A gente pode prosseguir. Pode prosseguir, por mim. Então, se tiver alguma dúvida, vocês podem me avisar, ou se estiver indo muito rápido. O humanismo, aqui a gente já começa a falar de transição do teocentrismo para o antro. Então, a gente passa a deixar Deus, que era o centro de tudo, para o homem no centro de tudo. Então, já começa essa transição de pensamento. E aí nós temos três caminhos, né, vamos dizer assim, no humanismo. O Fernão Lopes, que ele é conhecido como o pai da historiografia, então ele... O cachorro latindo. Ele é muito importante por ter feito a documentação de Portugal, então são registros que até hoje são muito importantes por ter contado essa história de Portugal, e ele é conhecido por ser o pai da historiografia pela maneira como ele contava. Então ele abordava muito uma visão de conjunto, não era só como os outros historiógrafos. Ai, me perdi na palavra. Enfim, ele não era como os outros que colocava somente a nobreza no centro. Então, ele não discutia somente as questões da nobreza. Ele colocava também as questões da raia miúda, que era o povo. Então, ele colocava o rei com seus defeitos e com as suas qualidades, e também colocava o povo como parte daquele contexto social, e fazia isso de uma maneira muito descritiva. E por isso que ele acabou sendo o pai da historiografia por todas essas questões, por ele abordar essa visão de conjunto, fazer de uma forma descritiva e de uma maneira mais real. A poesia palaciana, ela vem como um rompimento com a música. Então, enquanto no trovadorismo a gente estava tendo as cantigas, aqui o máximo que vai ter vai ser a música como um plano de fundo. Então, ela não é o centro da poesia. E aí, como o próprio nome já diz, por ser uma poesia palaciana, vai ter um distanciamento do povo, porque vai ocorrer nos palácios, na alta nobreza, no meio ali da corte. E tem uma pobreza de conteúdo, porque era muito limitado ao que acontecia na corte. Então, acaba restringindo os conteúdos, e muitas vezes se utilizava o glossário mote, que é quando você utiliza de um tema, alguém te dá um tema, e aí você faz uma poesia em cima daquilo que te foi dado. E o principal nome do humanismo é o Gil Vicente. Então, o Gil Vicente ele é considerado o pai do teatro português. Não que não existisse teatro português antes de Gil Vicente, existia, só que Gil Vicente foi quem popularizou essa forma de teatro. Ele fazia uma crítica muito ampla à sociedade, então ele não tinha um público específico para dirigir as críticas, ele dirigia para toda a sociedade, principalmente para o clero,
E os personagens eram planos, eram personagens que não tinham complexidade psicológica. Eram personagens que eram ou bons ou ruins. E ele utilizava para fazer essas críticas a alegoria, que é uma representação para o todo, e ele usava o teatro como uma forma de moralizar e, ao mesmo tempo, divertir. Então, tem até o lema que fala, né, rindo que se... e dentro castigar e mores, é rindo que se mudam os costumes. Então, era isso que ele fazia, através do teatro, através dessa crítica na sociedade, que ele colocava nas suas peças, que ele queria divertir a população, só que, ao mesmo tempo, moralizar por o que estava acontecendo. Então, apesar dele ser avançado no seu tempo, ele ainda assim era um homem do seu tempo. Então, ele criticava o clero da época, só que, ao mesmo tempo, era uma crítica com um tom de humanismo, um tom de, olha, isso está errado, mas a gente tem que seguir o certo, porque Deus pode nos castigar e tudo mais. Então, tem essa contraposição. Então, não tem ainda o antropocentrismo muito forte. Ainda está nessa transição. Então, é uma crítica, só que com a intenção de moralizar. Olha, isso está errado, tem que ser feito desse jeito, porque isso é o certo. Então, por mais que ele tenha sido um homem além do seu tempo, ele ainda era um homem que pertencia ao seu tempo. E aí, Larissa. Oi, pode falar. Então, pode-se dizer que o teocentrismo tinha como base não, pode-se dizer que tem uma base religiosa, diferença que o do antropocentrismo, que já chega mais na parte do homem, das suas características e tudo mais? Mais ou menos. O teocentrismo, ele é essa questão da religiosidade no centro. Então, as ações do homem eram pautadas num Deus, na religião. Então, por exemplo, eu fazia tal coisa com base no que a religião determinava. O antropocentrismo, ele vai em contrapartida no sentido de que agora eu faço tal ação porque eu quero fazer essa ação, eu não me preocupo tanto com o que a religião vai pensar sobre mim. Então, nessa questão, o homem ele já está no centro de tudo, a sua ação, as suas ações, as suas atitudes, elas passam a sobrepor o que a religiosidade prega. Deu para entender? Deu sim, obrigado. Imagina. E aí tem essa questão do Enem de 2010, que ele coloca: o Arlequim, o Pierrot, a Briguela ou a Colombina são personagens típicos de grupos teatrais da comédia dell'arte, que há anos encontram-se presentes em marchinhas e fantasias de carnaval. Esses grupos teatrais seguiam de cidade em cidade com faces e disfarces, fazendo suas críticas, declarando seu amor por todas as belas jovens e, ao final da apresentação, despediam-se do público com músicas e poesias. E aí a pergunta: a intenção desses atores era expressar sua mensagem voltada para a... Ele não fala claramente na pergunta que é sobre o humanismo. Então, no Enem, às vezes, você precisa ir com a sua bagagem de mundo, porque ele não vai falar explicitamente que é sobre aquilo que ele está falando. Aqui a gente vai ver que nas questões ainda está abordando, mas às vezes ele não vai te dar a resposta totalmente na pergunta ou no texto que ele está fazendo. Então, ele coloca a crença na dignidade do clero e na divisão entre o mundo real e o espiritual. Não tem essa crença na dignidade do clero, porque tinha essa crítica ao que o clero estava fazendo, então não tinha tanto essa dignidade. A letra B, ideologia de luta social que coloca o homem no centro do processo histórico. A gente ainda está num período de transição, então o homem ele não está no centro de nenhum processo, e essa questão de luta social não é uma coisa que faz parte daqui. A letra C, crença na espiritualidade e na busca incansável pela justiça social dos feudos. Também tem uma questão de justiça social que não faz parte do humanismo. Letra D, ideia de anarquia expressa pelos trovadores iluministas do século XVI. Essa não faz sentido por nenhum motivo. A anarquia não faz parte desse período histórico. Os trovadores, eles ficaram lá atrás, era a escola anterior. Iluminista, a gente vai ver no século XVIII, aqui ele está falando do século XVI, então essa não faz sentido em nenhuma parte.
E a letra E, ideologia humanista, com cenas centradas no homem, na mulher e no cotidiano. Então, aqui ele fala, fazendo suas críticas e centradas no homem, na mulher e no cotidiano. Então, é a transição por meio da crítica. Então, é um teatro que usava da crítica e colocava o homem e a sociedade e tudo mais, a mulher, no centro da questão. Apesar do humanismo ser a transição, essa é a que mais entra de acordo com o que a comédia del arte colocava, o que mais se parece com o que o Gil Vicente pregava nas suas peças teatrais. E aí é uma gravura da comédia del arte, né, do Gil Vicente, de como ele colocava. E é curioso já colocar aqui um ponto que eles falavam que era um teatro profano, porque não era realizado dentro da igreja. Então, por ser realizado fora do ambiente religioso, eles consideravam um teatro profano. Então, não é profano no sentido, nessa época, no sentido de estar errado, é porque ele estava sendo realizado e as pautas dele eram fora dos costumes religiosos, por isso era considerado um teatro profano. Do humanismo, ficou alguma dúvida? Pode prosseguir? Então, vou prosseguir. E aí nós chegamos no classicismo. No classicismo, então, a gente está numa transição de épocas. A gente está saindo da Idade Média, indo para a Idade Moderna, e é um momento que está acontecendo muitas coisas. Então, está acontecendo renascimento cultural, o contexto português está muito em alta, então é a época das grandes navegações. Então, se no trovadorismo a gente estava tendo o início de Portugal, aqui a gente já está tendo Portugal desbravando o mundo. E classicismo, a gente fala de Camões. Camões é classicismo, classicismo é Camões. E aí, alguma das características do classicismo é o resgate à cultura greco-romana. Então, aqui a gente já fala da influência da cultura greco-romana, da antiguidade clássica. O ideal de beleza, então, era uma coisa que se buscava muito o que era belo, o que era perfeito, e a harmonia. Então, eram coisas muito, muito elaboradas, só que elaboradas de forma que prezassem pelo equilíbrio e pela harmonia. Tem os sonetos e o rigor formal. E aí, nós falamos de classicismo, falamos de Camões, e nós temos três principais vertentes que Camões seguia, né? Que ele escreveu teatro, que eu não coloquei aqui porque não é muito relevante, a poesia lírica e a épica, a epopeia. A lírica é o que é daquele poema que a gente mais ouve falar dele, né? Amor é fogo que arde sem se ver. Então, o lirismo de Camões, ele era muito pautado no maneirismo, são as incertezas, o desequilíbrio, o idealismo no amor, então é a busca pelo amor ideal, então é aquele ideal de beleza, de perfeito, de belo, e uma religiosidade também, mas é uma religiosidade que não que tem muito embate, mas que está junto com a mitologia. Então, é a mesma coisa, mais ou menos, que acontece na epopeia. Ao mesmo tempo que ele está falando de musas, de ninfas, de deuses, ele também está falando do Deus cristão. Então, são duas coisas que estão ali bem pau a pau. E a épica, a epopeia, né, que é a principal vertente, assim, de Camões, que ele escreveu os Lusíadas. Então, os Lusíadas é um poema narrativo em que ele coloca no contexto, ele traz, né, o contexto português das grandes navegações e ele traz o herói como um símbolo do coletivo. Então, o Vasco da Gama, ele representa Portugal, representa toda aquela exaltação que Portugal estava tendo, todo aquele momento de glória de Portugal, e ele faz isso muito com a mitologia, então, resgatando novamente a antiguidade clássica. Então, tem muito das ninfas, dos deuses, toda a mitologia está muito presente na epopeia, principalmente nos Lusíadas, né, que é a maior obra de Camões. E essa era uma questão que estava no simulado, é uma questão do Enem de 2012,
que ele coloca o poema e coloca uma pintura, que é uma coisa muito característica do Enem, né? Comparar duas coisas, mesmo que não sejam duas coisas, duas linguagens, das duas linguagens, né? Então aqui nós temos um poema e uma pintura. Então ele começa: lê da serenidade deleitosa que representa em terra um paraíso, entre rubis e pérolas doce riso, debaixo de ouro e neve cor-de-rosa. Presença moderada e graciosa, onde ensinando está um despejo e siso, que se pode por arte e por aviso, como por natureza ser fermosa. Fala de quem a morte e a vida pende, rara, suave, enfim, senhora vossa. Repouso nela, alegre e comedido. Estas armas são com que me rende, e me cativa amor, mas não que possa despojar-me da glória de rendido. Então, esse é um poema de Camões, e essa pintura é A Mulher com o Unicórnio, e aí ele traz a questão. A pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, participaram do mesmo contexto social e cultural de produção pelo fato de ambos: a. apresentarem um retrato realista, evidenciado pelo unicórnio presente na pintura e pelos adjetivos usados no poema. Se o classicismo ele busca a idealização do amor, não tem como ser um retrato realista. Então, essa já poderia descartar logo aí. E se eu ficasse alguma dúvida, já dava para descartar pelo unicórnio, né? Porque não é uma coisa assim tão realista. Então, já tem uma contradição aí. A letra B: valorizarem o excesso de enfeites na apresentação pessoal e na variação de atitudes da mulher evidenciadas pelos adjetivos do poema. Apesar de se buscar a harmonia do ideal de beleza, apesar de buscar o ideal de beleza, uma coisa que se prezava muito no classicismo é a harmonia. Então, eu não posso falar de valorizar o excesso se eles buscam um equilíbrio nas formas. A letra C: apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela sobriedade e o equilíbrio evidenciados pela postura, expressão e vestimenta da moça e os adjetivos usados no poema. Vamos para a próxima. Letra D: desprezarem o conceito medieval da idealização da mulher como base da produção artística, evidenciado pelos adjetivos usados no poema. Ele busca a idealização da mulher, ele não despreza, então essa já poderia descartar aí. E a letra E: apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela emotividade e o conflito interior, evidenciados pela expressão da moça e pelos adjetivos usados no poema. Então, essa não poderia ser porque não tem essa questão da emotividade e desse conflito interior. Então, não tem isso nem na pintura, nem nos adjetivos que ele usa no poema. Por isso que a letra C. Então, a maneira como ele constrói o poema, os adjetivos que ele usa, e a maneira como a pintura está retratada, a maneira como ela se veste, a maneira como ela se porta, mostra essa mulher ideal que eles estão querendo descrever. O classicismo tá ok? Sim. Se estiver indo muito rápido, me avisa. Às vezes pode ser muita informação de uma vez só. Ao menos para mim, tá de boa. Então, se alguém tiver com alguma dificuldade, digita no chat, gente, porque essa revisão geralmente... confuso de tudo. Essa é uma revisão para a gente tampar os buracos que ficaram. Então, não fiquem com vergonha, não fiquem com medo, ninguém vai criticar. Então, o máximo que vai acontecer é eu repetir de novo, e não tem problema nenhum nisso. Então, vamos começar o Barroco. O Barroco, ele está num contexto em que a gente já começa a falar de uma literatura portuguesa e uma literatura brasileira. Então, é um momento que nós temos o antropocentrismo tendo um embate muito forte com uma religiosidade extrema. Então, aqui a gente vai ter muita angústia, muito desequilíbrio, muito medo. Então, o homem barroco ele vai ter o tempo inteiro muitas contradições, muitos conflitos interiores, e a maneira como ele vai ter de tentar, não é equilibrar, mas de externalizar isso, vai ser através de uma poesia, de uma obra rebuscada. Então, aqui nós vamos ter os exageros do barroco. Então, enquanto no classicismo
estava se prezando pela harmonia, aqui a gente vai falar de exagero. E tá. Então aí a gente fala de Portugal e Brasil. Então Portugal ele começa a entrar naquele penhasco de crise, né? Então, enquanto no classicismo estava tendo ali a exaltação, Portugal desbravando o mundo, Portugal como uma grande potência, aqui ele já começa a sua derrocada. Então, a gente vai ter uma crise política. Então, nós temos a morte do Dom Sebastião, a União Ibérica, vai ter uma descrença muito grande no antropocentrismo, e aí que entra a contraposição entre antro e religiosidade. Apesar de tá tendo uma descrença muito forte no antropocentrismo, está tendo também reforma protestante. Então, você não tá tendo uma crença muito forte naquele Deus, só que ao mesmo tempo, se você não acreditar, você vai para a fogueira. Então, tem esse desequilíbrio, essa angústia, porque eu preciso acreditar, mas eu não acredito, só que se eu não acreditar, eu vou morrer por falta dessa crença. Então, dá para ver que a literatura, ela é cíclica. Então, lá no humanismo, a gente estava falando dessa transição, estava falando desse embate entre e antropocentrismo e teocentrismo, e aqui a gente volta, eu acho que aqui eu errei, na verdade, aqui era não, tá certo, tá certo, antropocentrismo. Então, aqui a gente volta para essa questão de um embate religioso com um embate humano. Eu quero acreditar, mas tem a igreja que fala que se eu não acreditar eu vou ser censurado e eu posso morrer na fogueira. E aí tem o Brasil. O Brasil, ele está no início da sua colonização e tem uma religiosidade muito forte. Então, é aquela coisa de... A primeira coisa que se constrói naquele local é uma igreja. A primeira, geralmente na cidade pequena, né, dá para ver muito isso. O ponto marcante da cidade, o ponto turístico da cidade é a igreja. Então, vem dessa questão da colonização brasileira. Então, a primeira coisa que se construía era uma igreja no centro daquela cidade, que ainda nem é uma cidade, né? E aí, por falta dessa unidade territorial, por ser o início da colonização, nós não temos uma unidade literária, então vão ser ecos do barroco, porque não tem um conjunto, uma coisa mais homogênea, vai ser uma coisa muito, 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 muito perdida. Então não vai ser um barroco concentrado, um barroco como Portugal, vai ser ecos do que veio de Portugal. E aí nós temos dois principais nomes, que é o Padre Antônio Vieira, que ele é português, só que ele atua também no Brasil, e ele é um excelente pregador. Então, ele é o padre que fala com os indígenas, fala com a nobreza e fala com o povo, é entendido pelos três, e ele fala de uma forma que as pessoas queiram mudar, queiram seguir o que ele está ensinando. Então, os sermões dele são muito pautados nessa questão de serem rebuscados, só que ao mesmo tempo que são rebuscados, que são bem feitos, que são difíceis de serem interpretados, são sermões que ele não olha só pela beleza, ele está olhando também pela maneira como ele é feito. Então, resumindo, ele é rebuscado, só que ele também tem o intuito de comover, de ensinar e de persuadir quem tá ouvindo. Então, ele não queria só sermões rebuscados, ele queria sermões com alguma função. E essa função é transformar a vida daquela pessoa para que ela venha para o caminho religioso, né? Que ela venha seguir a ser cristã, que ela venha a ser cristã. Já no Brasil, a gente tem o Gregório de Matos, que ele tinha a alcunha de Boca do Inferno. Então, ele era um baiano que fazia críticas generalizadas e não a um grupo social específico. Ele criticava todo mundo e ele não tinha muito pudor em fazer isso, por isso que ele é chamado de Boca do Inferno, porque ele criticava de uma maneira não muito discreta. E aí ele tem 3 vertentes, né? Que é a poesia lírica, a poesia satírica e a religiosa. A lírica, ela ora é sensual, ora ela está exaltando a mulher amada, e aí entra a contradição do barroco, né? A contradição típica do barroco. A satírica, ele vai... são os ataques, né? São
as críticas que ele faz aos grupos sociais, e aí ele tenta retratar a cultura baiana do século XVII. E a religiosa é a poesia tipicamente barroca, porque é aquele eu lírico que é pecador, sabe que pecou, está ali diante do Deus justo, né? Tenta se redimir, mas ele não quer abrir mão dos seus desejos. Então, vai entrar nessa questão do conflito, de angústia. Eu sei que eu pequei, eu sei que eu preciso mudar, só que eu não quero abrir mão dos meus prazeres. Então, entra nessa questão das contradições, do desequilíbrio do barroco. E essa é uma questão do Enem de 2014, que ele coloca: quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu e esclarecido, Páscoa ficou de redenção o dia. Páscoa de flores, dia de alegria. Aquele povo foi tão afligido, o dia em que por Deus foi redimido. Ergo sois vós, Senhor Deus da Bahia. Pois mandado pela alta majestade, nos redimiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pode ser senão um verdadeiro Deus, que veio extirpar dessa cidade o faraó do povo brasileiro? E aí ele coloca, com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta a temática expressa por visão cética sobre as relações sociais. Ele não é cético, tanto é que ele faz críticas à sociedade baiana, né? Então ele não é cético a essas relações sociais. B, preocupação com a identidade brasileira. Aqui a gente ainda está falando de um início de colonização. Então, ainda não tem nenhuma literatura homogênea, uma literatura concretizada. Como que eu posso pensar em identidade brasileira? Então, aqui não entra essa questão de identidade brasileira. A letra D, reflexão sobre os dogmas do cristianismo? Não, em nenhum momento ali ele coloca como uma reflexão. E, questionamento das práticas pagãs da Bahia? Também não. Então, é a letra C, que ele cria uma crítica velada à forma de governo vigente. Essa questão é bacana porque, apesar do Gregório de Matos, a poesia tipicamente barroca dele, ser a poesia religiosa, aqui o Enem abordou uma que não é o esperado dele. Então, espera-se, né, que seja uma crítica por causa do Boca de Inferno, por ele criticar, só que a tipicamente barroca dele não foi abordado. O que foi abordado foi uma poesia satírica. E eu acho que essa é o meu memezinho favorito de todos. Do barroco ficou alguma dúvida? Peraí, acho que alguém pediu para mim. Eu tenho uma dúvida, mas por exemplo, o barroco também foi usado pela igreja para tentar atrair mais seguidores, não? Ou eu estou enganado e confundindo com outra coisa? O barroco, repete, por favor. O barroco também foi usado pela igreja para tentar atrair mais seguidores, não? Ou eu estou confundindo as coisas? De uma certa maneira, eu não sei te responder com propriedade essa parte, mas eu acredito que sim. Porque era uma época que, como eu coloquei lá no início, é uma época que está acontecendo a reforma protestante. Então, a igreja ela precisa mostrar que ela está ali, que ela é atrativa de alguma forma. Então, é nessa época que se tem muito daquelas igrejas muito elaboradas, sabe? Que você vê aquelas igrejas bem desenhadas, tipo, sabe aquelas igrejas que você entra, que você fica, nossa, que espetacular e tudo. Sim, que nem as igrejas que geralmente são dessa época, então, isso. Então, eu acredito que tenha sido usado sim para atrair fiéis, né, atrair religiosos, porque era um momento que a igreja estava tentando manter essas pessoas debaixo das suas asas. Então, eu acredito que sim, que tenha sido uma forma de manter as pessoas sob a rédeas, sim. Mas eu não posso responder com propriedade, que eu não sei falar certinho. Entendi. É porque eu lembrei do Aleijadinho, né, que fazia as esculturas barrocas e tudo mais. Aí eu pensei nisso. Mas obrigado, tá? Sim, pode ser justamente por causa disso mesmo, por causa das características que eles colocam na estética para atrair. Olha que igreja bonita, que
que obra de arte e tudo mais, então eu acredito que a arte também tenha sido usado para fortalecer a igreja numa época que ela estava começando a entrar em decadência. Tem mais alguma dúvida? Então, a gente vai para o arcadismo. O arcadismo, ele está no momento em que está acontecendo. Vou começar do começo, né? O arcadismo, então, ele é muito pautado na simplicidade. Então, nós temos simplicidade tanto de temas, como na forma como é estruturada os poemas. No fingimento Arcade, então é o poeta que está no meio da cidade, no meio do caos, ele escreve como se fosse um pastor no meio do campo, tocando ovelhas e vendo os passarinhos cantarem. Tem o bucolismo, que é esse ideal de vida simples, e o pastoralismo. E aqui nós temos o retorno também aos clássicos, por isso que o arcadismo também é conhecido como neoclassicismo. Ele também ele traz de volta a cultura greco-romana. E aqui já vai estar uma diferença um pouquinho maior do que quando a gente falou do barroco. Então, aqui ainda a gente diferencia Portugal e Brasil, só que de uma maneira mais consistente. Então, em Portugal, está acontecendo o iluminismo, as revoluções industrial e francesa, a ascensão da burguesia. Então, o homem português, a sociedade portuguesa, estava no meio de um desenvolvimento muito grande, um desenvolvimento estava sempre ali tomando conta das notícias e tudo mais, e aí precisa fugir, distanciar um pouco disso, e é aí que ele retorna à natureza, e é aí que entra o arcadismo. Ele precisa de uma coisa mais simples, e aí ele recorre ao arcadismo. E o principal nome do arcadismo português é o Bocage, que ele tem o pseudônimo pastoril de Eumano Sadino, e a sua obra Arcade, ela é dividida em lírica e satírica, e geralmente a gente vai ver daqui para frente que o autor mais relevante de uma escola, geralmente ele puxa a escola seguinte, que é o caso aqui do Bocage, que ele puxa a escola seguinte, que ele tem uma parte que é pré-romântica, então ele já vai dar indício do que vem para frente, que é o romantismo. Então, a obra lírica do Bocage, ele tem o pseudônimo pastoril, então ele tem esse ideal de bucolismo, ele tem essa coisa da paisagem campestre, ele traz a mitologia, então aí a gente também tem um retorno aos clássicos, e a satírica, ela já vai para um outro caminho, ela vai para um caminho mais de denunciar a corrupção que estava acontecendo. E a pré-romântica, ela, como eu disse, ela puxa, né, meio que puxa o arcadismo, e ela é marcada por uma visão mais pessimista do mundo, uma visão mais negativa. No Brasil, é aqui que a gente começa a ver diferenças maiores entre Portugal e Brasil. Então, no Brasil, a gente está num contexto de ciclo do ouro e conjuração mineira. Então, o Brasil está insatisfeito com a coroa portuguesa, não está feliz nem um pouco com o que está acontecendo, e aí ele traz essa insatisfação para a literatura, e aí os autores do arcadismo brasileiro, eles estão ligados à conjuração mineira. Então, muitos deles foram presos, foram culpados, alguns foram mortos. Então, muitos deles estavam ligados ao arcadismo, e isso vai refletir na maneira como os temas aqui são abordados. Então, aí nós temos dois principais nomes, que é o Tomás Antônio Gonzaga, que, de pseudônimo pastoril Dirceu, que tem a poesia arcádica, que ele escreve sobre as liras de Marília de Dirceu. Marília é a musa dele, então aí, novamente, o retorno aos clássicos. E aí, o tema principal é essa coisa do amor ser bom, de aproveitar o dia, aquela coisa do carpe diem, tem um tom mais leve, tem um tom mais de coisa simples, de uma coisa mais boa. A vida é boa e vale a pena se viver por ela, porque o amor vale a pena, o amor é lindo. A satírica, ela vem retratando essa questão da insatisfação com a coroa portuguesa, então ela retrata muito os abusos das autoridades portuguesas, e aí é quando ele escreve cartas chilenas. E a pré-romântica é quando ele está longe da Marília, e aí ele começa a não achar o amor tão bom assim.
Então, são temas mais pautados em solidão, em saudade, em morte. Então, são temas mais pesados. E o Cláudio Manuel da Costa, de Pseudônimo Pastoril Clauceste Saturno, ele fala mais sobre a natureza ampla de Minas Gerais, porque nesse momento, né, de ciclo do ouro, a capital econômica assim, do Brasil era Ouro Preto, era Minas Gerais e tudo mais. Então ele fala sobre essa natureza, ele retrata a natureza de Minas e sobre o amor tirano. E aí tem essa questão do Enem de 2016. Onde estou? Esse sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado, e em contemplá-lo tímido esmoreço. Uma fonte é que houve, eu não me esqueço, de estar a ela um dia reclinado. Ali em vale um monte está mudado. Quando pode dos anos, quanto pode os anos quanto pode dos anos o progresso. Árvores aqui vi tão florescentes, que faziam perpétua a primavera. Nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano, a região esta não era, mas que venho a estranhar se estão presentes. Meus males, contudo, degenera. Então, esse é um soneto do Cláudio Manuel da Costa, e aí o Enem coloca: a contemplação da paisagem permite ao eu lírico uma reflexão em que transparece uma angústia provocada pela sensação de solidão, resignação diante das mudanças do meio ambiente, dúvida existencial em face do espaço desconhecido, intenção de recriar o passado por meio da paisagem, empatia entre os sofrimentos do eu e a agonia da terra. Então, essa é uma questão que ele se identifica com a paisagem degenerada. Então, ele se sente essa incerteza, esse sofrimento que ele está sentindo, que o lírico está sentindo, ele entende, ele compreende que a paisagem, pelas mudanças que ela fez, representam o que ele está sentindo, é como se fosse um espelho dele. Então, por isso que ele se identifica e tem essa empatia dessa troca de sentimento, de sofrimento entre a terra e o eu lírico. Então, é a letra E. Do arcadismo, tá ok? Tá sim. Então vamos continuar. Então, agora a última escola que a gente vai ver hoje é o romantismo. E o romantismo a gente consegue ver bem as diferenças entre o que está acontecendo em Portugal e no Brasil. Então, na época do romantismo, o contexto histórico é a independência do Brasil. E a independência do Brasil é encarada de duas maneiras, né? Tem dois viés aí, pela perspectiva de Portugal e pela perspectiva do Brasil. Então, independência do Brasil. Como que Portugal encarou isso? Portugal não ficou feliz, né? Portugal estava bem chateado, já estava passando por um momento de crise, já estava passando ali pela derrocada, já teve dias de glória e agora estava perdendo sua maior colônia, sua principal fonte ali de dinheiro, e não estava feliz. A burguesia estava ali se tornando o centro do crescimento econômico, do crescimento social, do crescimento político, e a nobreza estava sendo deixada de lado, a coroa estava sendo deixada de lado, e Portugal não é um momento assim dos melhores para Portugal. E aí, assim, tanto o Brasil como Portugal vão ter 3 fases, só que do jeito que elas vão ser abordadas vão ser diferentes. Então, Portugal, nesse contexto de ladeira abaixo, ele começa com a primeira geração, que é a geração nacionalista ou medievalista, que ela tenta exaltar os dias de glória. Então, ela tenta trazer novamente os dias que Portugal estava no seu auge, estava no ápice. Ela relembra os dias de glória de Portugal, e aí ela relembra como? Trazendo os heróis de Portugal, que estavam na era medieval. Então, eles buscam no passado os heróis portugueses para refletir, para trazer essa exaltação de Portugal. Então, os heróis de Portugal estão no passado, estão na era medieval, e eles trazem para exaltar. E aí, os principais autores, o Alexandre Herculano, o Almeida Garré, o Antônio Feliciano de Castilho. Na segunda geração, é a geração que tem a consolidação do romantismo.
Então, é a ultrarromântica, vai ter o romantismo puro. E aí ele vai trazer muito temas como sentimentalismo muito forte, um pessimismo muito forte. Então vai ser aquela poesia bem pesada, aquela poesia bem triste. E aí a transição para o realismo, que é a terceira geração, que ele já traz as tendências realistas. Então os principais nomes, o Júlio Diniz e o João de Deus. No Brasil, a independência ela é encarada de outra maneira. Então, enquanto Portugal estava numa crise braba, né, porque tinha perdido sua colônia, o Brasil estava soltando fogos de alegria porque agora era independente, agora podia fazer uma louvação da sua pátria, agora ele era livre, e aí ele busca construir a sua história. Então, vem a primeira geração, que é a geração indianista ou nacionalista, que é a construção da identidade nacional. Então, algumas slides para trás a gente comentou numa das questões de identidade nacional, da identidade brasileira, então é aqui que ela entra, na primeira geração do romantismo, que é marcado pelos Gonçalves, né, que é a geração dos Gonçalves, que é os Gonçalves de Magalhães e o Gonçalves Dias. Então, é aqui que busca essa exaltação da pátria, a exaltação das belezas nacionais, o nacionalismo. Então, em Portugal, eles buscam os heróis medievais para retratar essa exaltação dos dias de glória de Portugal. Os brasileiros, eles não têm heróis medievais para retratar essa louvação, esse nacionalismo. Então, quem são os nossos heróis aqui no Brasil? Os índios. Então, é por isso que é indianista, porque traz no índio a representação dessa louvação da pátria, do nacionalismo. A outra romântica ou byroniana é a segunda geração, que também assim como em Portugal, é o romantismo consolidado, o romantismo puro, e ele tem temas muito pesados, então vai ter o pessimismo, vai ter a dor existencial, o sofrimento, a morte, são temas que são bem característicos do romantismo mesmo, é aquele texto que você olha e fala, esse texto pesado, né? Aí você já imagina que é do romantismo. Então vai ser o ápice do subjetivismo e dos sentimentos amorosos, é aquela coisa de, meu Deus, a mulher amada me deixou, eu não vou conseguir viver sem ela, eu preciso morrer, aquela coisa bem pesada mesmo. E aí nós temos os principais nomes, que é o Alves de Azevedo, o Casimiro de Abreu e o Fagundes Varela. Também é chamado de geração de mal do século, porque a maioria dos autores da segunda geração sofriam de tuberculose e acabavam morrendo cedo. E a terceira geração, que é a condoreira ou a ugoana, que aí já vai ter como pano de fundo a independência brasileira, né, a independência independência do Brasil, e as mudanças ocorridas em decorrência dessa independência. Então, vai ter ali as mudanças da sociedade e a luta abolicionista. E o principal nome é o Castro Alves. Então, aqui na terceira geração, vai ter muitos problemas sociais, e os amores, eles são mais concretos, eles não são tão distantes, assim, como na ultrarromântica, que é mais concreta, é uma coisa mais palpável. E aí, como o romantismo ele é mais cobrado do que as outras escolas literárias, eu trouxe 3 questões dele. Então, essa questão é do Enem de 2010, do Álvares de Azevedo, um soneto do Álvares de Azevedo. Já da morte, o pavor me cobre o rosto, nos lábios meus o alento desfalece. Surda agonia o coração fenece, e devora meu ser mortal desgosto. Do leito embalde no macio encosto, tento o sono reter. Já esmurece o corpo exausto que o repouso esquece. Eis o estado em que a mágoa me tem posto. O adeus, o teu adeus, minha saudade, fazem que insano do viver me prive e tenham os olhos meus na escuridade. Dá-me a esperança com que ser mantive. Volve ao amante os olhos por piedade. Olhos por quem viveu, quem já não vive. E aí ele coloca, o núcleo temático do soneto citado é típico da segunda geração romântica, então é um romantismo puro. Porém, configura um lirismo que o projeta para além desse momento específico. O fundamento desse lirismo é:
a angústia alimentada pela constatação da irreversibilidade da morte. B, a melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda. C, o descontrole das emoções provocadas pela autopiedade. D, o desejo de morrer como alívio para a desilusão amorosa. E E, o gosto pela solidão, o gosto pela escuridão como solução para o sofrimento. Então, essa é a letra B, porque o soneto, ele é muito pautado numa melancolia, porque a pessoa deixou ele, e ele não vê nenhuma possibilidade, ele não vê mais nenhuma solução diante dessa perda. Então, ele está numa tristeza muito profunda, que dá para ver no verso do leito embalde no macio encosto, tento o sono reter. Já esmoreço o corpo exausto que o repouso esquece. Eis o estado em que a mágoa me tem posto. Então, a mágoa dele é tão profunda, é uma melancolia tão, tão intensa, que ele não tem nenhuma outra possibilidade diante do amor perdido. Essa é uma questão também do romantismo, do Álvares de Azevedo. E apesar do Álvares de Azevedo ser marcado pela terceira geração, ele não escrevia só poemas voltados para questões sociais, para problemas sociais. Então, esse é um exemplo, que é aquela questão que eu comentei com vocês. Nem sempre o Enem ele vai pegar um poema ou alguma coisa, uma característica que seja prevalente daquele autor. Apesar de ser a característica daquele autor X, nem sempre o Enem vai pegar como base para alguma questão. Então, o trecho a seguir é parte do poema Mocidade e Morte, do poeta romântico Castro Alves. Eu quero viver, beber perfumes, na flor silvestre que embalsama os ares, ver minha alma adejar pelo infinito, qual branca vela na amplidão dos mares. No seio da mulher há tanto aroma, nos seus beijos de fogo há tanta vida. Árabe errante, vou dormir à tarde, à sombra fresca da palmeira erguida. Mas uma voz responde-me sombria, terás o sono sob a laje fria. Então, ele coloca esse poema, como o próprio título sugere, aborda o inconformismo do poeta com a antivisão da morte prematura, ainda na juventude. A imagem da morte aparece na palavra embalsama, infinito, amplidão, dormir e sono. Então, nessa, ele coloca como sono, sendo representado pela morte, porque aqui ele fala, terás o sono sob a laje fria. A laje fria é um termo que eles usam para uma expressão para túmulo. Então, por isso que ele coloca sono como uma imagem da morte. E aí é uma outra questão interessante dessa questão, que muitas vezes não vai ter uma literatura pura, né? Não vai ter uma questão da literatura cobrando características. Muitas vezes no Enem ela vai vir como interpretação de texto mesmo. E essa questão, que não é do Enem, mas é interessante também, que é uma questão da FUVEST de 2017. Nasceu o dia e expirou. Já brilha na cabana de Araquém o fogo, companheiro da noite. Correm lentas e silenciosas no azul do céu as estrelas, filhas da lua, que esperam a volta da manhã ausente. Martim se embala docemente, e como a alva rede que vai e vem, sua vontade oscila de um a outro pensamento. Lá o espera a virgem loira dos castos afetos. Aqui lhe sorri a virgem morena dos ardentes amores. Iracema recosta-se e langue ao punho da rede. Seus olhos negros e fúlgidos, ternos olhos de sabiá. Buscam o estrangeiro e lhe entram n'alma. O cristão sorri. A virgem palpita, como sair fascinado pela serpente. Vai declinando o lascivo talhe que se debruça, enfim, sobre o peito do guerreiro. Então, é um trecho de Iracema, do José de Alencar, e ele coloca, no texto, corresponde a uma das convenções com que o indianismo construía suas representações do indígena. Letra A. O emprego de sugestões de cunho mitológico compatíveis com o contexto. Letra B. A caracterização da mulher como um ser dócil e desprovido de vontade própria. Letra C. A ênfase na efemeridade da vida humana sob os trópicos. Letra D. O uso de vocabulário primitivo e singelo de extração oral popular.
E letra E, a suspensão de interdições morais relativas às práticas eróticas. Então, essa é uma questão que acerta a letra A, porque no indianismo, uma das representações do indígena é a descrição das suas crenças, da sua cultura, da sua mitologia. Então, no Iracema, é muito comum, aqui, por exemplo, correm lentes e silenciosos no azul do céu, as estrelas, filhas da lua. Então, é muito recorrente trazer as questões indígenas mesmo como a caracterização do indígena. Então, ele não fala 3 dias, eu não vou lembrar certinho a frase, mas ele fala 3 sóis depois, passaram-se tantas primaveras. Então, ele sempre traz questões da natureza, da mitologia, da cultura indígena para caracterizar o indígena. Então, esse cunho mitológico, ele está sempre ali compatível com o contexto de Iracema. De romantismo, ficou alguma dúvida? Ou de alguma questão no geral? Não, tá de boa. Então é isso. Na próxima semana nós temos revisão de gramática com a Tereza. E na outra a gente finaliza com o Márcio, as outras escolas literárias. Agora, como está nesse finalzinho já, daqui um mês e pouquinho já é Enem, uma forma de, não sei, uma dica, né, para vocês, de se vocês quiserem revisar alguma coisa, revisem por questões. Então, por questões é muito melhor de você pegar o conteúdo que ainda não foi dado. Então, tentem fazer esse exercício de pegar a questão e ler letra por letra, alternativa por alternativa, e ver por que não pode ser aquilo, por que aquela alternativa não faz sentido. E se ela não faz sentido, se ela fizer, em que momento, em que escola literária ela se encaixaria. Então, tentem fazer esse exercício de analisar criticamente as questões, que vai ajudar muito mais do que só revisar conteúdo. Então, uma forma agora é de cair de cara nas provas, nas questões, e coisas que façam vocês exercitarem de uma forma mais ativa. E é isso. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Falta pouco para o Enem, então equilíbrio, sejam classicistas, tenham equilíbrio, tenham harmonia no que vocês forem fazer, não pesem muito pelos exageros do barroco, e a gente se vê em breve, provavelmente. Boa noite.